21 são pesquisadores brasileiros, e um relatório que fala a respeito das questões, é um painel intergovernamental que trata das questões relacionadas às mudanças climáticas. E bem complicado. Parece que esse relatório, em 32 anos, esse é o sexto relatório, em 32 anos, sexto relatório, e parece que a ideia negacionista ou de minimizar a ação humana relacionada às mudanças climáticas, parece que essa ideia, esse relatório sacramenta essa ilusão, né? O relatório mostra que as mudanças climáticas que estão ocorrendo ocorrem por intervenção humana, é uma consequência da intervenção humana. Você pode estar falando, olha, mas isso é óbvio. Não é tão óbvio. Tem gente que nega isso. Tem gente que nega isso, inclusive lideranças políticas negam essa ideia de que não, porque o mundo de tempos em tempos tem esse aperreio com o clima mesmo e tudo. Não, não. Esses 800 cientistas estão provando o contrário. Estão provando que é a ação humana que está fazendo com que tenha queimada na Sibéria. E a Sibéria não é aqui em Chapuri, não. É a Sibéria lá mesmo, lá na Ásia. Tenha 40 graus de calor lá no Canadá. Tenha neve aqui no sul do país da forma como teve. Há um desequilíbrio em curso. Quem é que não vê isso? E hoje o dia amanheceu com isso, né? com essa bomba, para a gente ficar pensando a respeito dela e, claro, né? Tentando pressionar com que governos e empresas antecipem aquelas metas estabelecidas pelo Acordo de Paris, né? A situação é grave. Uma outra coisa que eu queria falar, antes de chamar a nossa entrevistada, é que amanhã vai ser um dia nervoso aqui para Rio Branco. Por quê? Porque amanhã tem pesquisa Real Time Big Data TV Gazeta, parceiro, sobre intenções de voto para presidente, para governo do estado, para Senado. Amanhã, avaliações de governo, amanhã vai ser um dia, tem muita gente que vai ficar nervosa desde já. Então, a pesquisa Real Time Big Data é, de certa forma, TV Gazeta entrando no cenário da cobertura das eleições de 2022, já agora, né? A gente vai tentando entender o comportamento do eleitor, com números, com dados, mostrando o histórico. Isso aqui é importante para que você vá sabendo quem é quem no jogo. Uma outra situação que eu queria destacar aqui, antes de chamar a entrevistada, diz respeito ao cenário nacional. Antes de vir aqui para o Gazeta Entrevista, ouvindo os rádios, lendo o noticiário rapidamente, como é interessante perceber a forma como a democracia, o regime democrático, ele é pedagógico para todos nós, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro já vem de longa data falando a respeito, colocou esse ponto da agenda que ele criou, né, a respeito do voto impresso auditável. E ele vem falando isso, tensionando a relação com o Tribunal Superior Eleitoral, com o próprio Supremo, fazendo o que todo mundo está acompanhando no noticiário. E eis que, de repente, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados rejeita, mas o presidente Arthur Lira, num gesto de lealdade, deve colocar o assunto para ser votado em plenário. Eu disse aqui semana passada da minha desconfiança que, se fosse para plenário, talvez nós tivéssemos problemas. Para quem não acredita nessa agenda como algo determinante, achava que poderia passar, mas os números, até o próprio presidente já deu declarações na manhã de hoje, de que é possível que essa matéria, se for para o plenário, o governo perde. E ele disse isso num tom assim de lamento. É interessante. E aí o presidente Arthur Lira, em declarações dadas à imprensa, disse que, em conversa com o presidente Jair Bolsonaro, disse que a partir da decisão do plenário, o que o plenário decidir, o presidente acata e vamos virar essa página, né? Que o país precisa funcionar
em cima daquilo que realmente interessa, não é? Porque discutir a respeito da importância do voto impresso, sinceramente, é algo que está muito, mas muito distante daquilo que nós precisamos resolver. Bom, dito isto, vamos para a conversa com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios aqui no Acre, Suzy Cristine. Vamos dividir a tela com ela. Suzy, boa tarde e seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Taan. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Gazeta Entrevista. E agradecer muito pela oportunidade de a gente trazer alguns esclarecimentos sobre essa manobra que está acontecendo hoje, essa vergonha que aconteceu no Congresso. Passou já a votação na Câmara, que é a privatização dos Correios. Ô Suzy, eu queria saber de você o seguinte. Primeiro, eu queria que você aproveitasse a oportunidade e falasse para os telespectadores como foi o voto acreano na Câmara dos Deputados em relação à possibilidade de privatizar os Correios. Na nossa bancada, dos oito deputados, 5 votaram contra a privatização. E, particularmente, responderam diretamente ao sindicato de sua posição a deputada Perpétua Almeida, Léo de Brito, Alan Rick esses nos responderam, e Jesus Sérgio, né? E na votação final, infelizmente, houve um equívoco e o deputado Jesus Sérgio acabou se equivocando e votou pela privatização. Mas o nosso placar foi de 5 a 3, justamente, que aí Flaviano, Wanda Milani e Jesus Sérgio votaram pela privatização. E a deputada Mara Rocha também votou contra a privatização, né? Votou contra. Votou. Nós chegamos a fazer uma conversa ainda antes da pandemia no gabinete dela, ela não tinha ainda um posicionamento definido sobre a privatização, mas nos surpreendeu muito positivamente. Desde já, agradecimento aos parlamentares do Acre que se sensibilizaram com a necessidade dos Correios se manter público, principalmente para a nossa região, nosso estado, onde os Correios prestam um serviço social importantíssimo. Então, deixa eu só repassar para não restar dúvida. Votaram a favor da privatização os deputados Wanda Milani, Flaviano Melo e Jesus Sérgio. Jesus Sérgio, por mais que ele tivesse se comprometido com a classe trabalhadora, um equívoco ali no manejo dos bilotos ali da votação, ele acabou votando a favor, por um equívoco, mas votou a favor da privatização. Votaram contra Alan Rick, Léo de Brito, Perpétua Almeida, Mara Rocha e Jéssica Salles. Foram esses, 5 a 3, né? E agora Justamente, agora vai para o Senado, é isso? Ou como é que é o rito, Suzy? Isso, segue agora para o Senado. No Senado, nós estamos já há algum tempo tentando a interlocução com nossos senadores. Conseguimos uma conversa ainda no ano passado com o senador Petecão, mas ele ainda não se posicionou sobre se é a favor ou contra. Já Márcio Pittá, nós sabemos o posicionamento dele, ele é totalmente a favor de privatização, é a favor dos servidores, aliás, ao contrário aos servidores públicos, aos serviços públicos. Esses dias deu um depoimento aí sobre, inclusive, os serviços prestados pelas universidades, públicas. Então, Maílza, nós não temos nenhum contato com ela, não conseguimos até o momento nenhum posicionamento dela também. Ô Suzy, agora você colocou uma situação logo no início da sua fala que me chamou a atenção e me parece um argumento importante, porque tem muita gente que defende privatização a qualquer custo. Então, mesmo aqui no Acre, tem pessoas que têm esse entendimento. Eu queria que você aproveitasse o espaço e argumentasse por que aqui no Acre nós fazemos parte de uma comunidade que, no seu entendimento, é uma comunidade que precisa manter os Correios públicos. Por quê? Então, é importante que as pessoas entendam que os Correios têm um potencial lucrativo, claro, que é os serviços de encomendas e cartas,
Mas o Correios, ele presta também um serviço social importantíssimo, que às vezes as pessoas não têm essa informação. Os Correios é que faz toda a entrega de livros didáticos, Correios que faz a entrega das provas do Enem, do ENAD, o Correios é que faz todo o transporte, né, com a devida segurança das urnas eletrônicas. Então, o Correios, ele presta também um serviço. Quando há calamidades públicas, os Correios levam, sem nenhum custo, vários donativos para várias partes do país. Então, o Correios, ele, além disso, ele presta outros serviços, por exemplo, expedição de CPF, em alguns locais, carteira de trabalho. Então, o Correios, ele tem um potencial lucrativo, que é o serviço de encomendas, mas ele também tem um serviço social. E aqui no Acre, é importante destacar que dos 22 municípios, somente 2 são lucrativos, que é Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Os demais 20 municípios não têm condição de se manter. E lembrando que no país, de 11.500 unidades, 4.000 são parcerias com prefeituras. Ou seja, como não são lucrativas, os Correios fazem essa parceria para poder manter os Correios lá. E privatizando esse tipo de parceria, é uma parceria que seria ilegal. Então, teria que pagar, né? Então, diante disso, nós sabemos que os Correios é a única instituição que está presente em todos os municípios do país. Então, aqui no Acre, nós temos cidades que são isoladas, mas os Correios estão lá, mesmo que de forma, às vezes, precária, difícil, mas está lá prestando serviço. Ô, Suzy, então, nós não podemos arriscar. Suzy, eu queria que você explicasse justamente isso. Essas unidades que não são lucrativas, internamente, me parece, o Correio faz uma autorregulação, né? Cobre o prejuízo daquelas agências que não são lucrativas. E mesmo fazendo essa regulação interna, digamos assim, financeira interna, os Correios dão lucro. Sim, perfeitamente. O Correios, no ano passado, inclusive na pandemia, o Correios não parou um minuto. E o lucro do ano passado foi surpreendente, né? 1,5 bilhão de lucro do ano passado. E aí, infelizmente, o governo, ele vem investindo pesado, através das mídias, utilizando o próprio ministro das Comunicações, o ministro Paulo Guedes, para levar a população a entender que o Correios dá prejuízo para a União. Ao contrário, né, os Correios é super lucrativo e essa é por isso, na verdade, a intenção da privatização dos Correios. Porque hoje, até a questão do monopólio, o monopólio é somente de cartinha. Qualquer empresa hoje qualquer empresa pode estar em qualquer município hoje do país. Então, infelizmente, o governo tem levado ao erro a população de que precisa privatizar porque o Correios pode dar prejuízo para o governo. Ao contrário, nos últimos anos, 12 bilhões, 73% desse valor foi repassado para o governo. O governo não gasta R$1 com os Correios e justamente faz essa redistribuição dentro da empresa para manter essas cidades. E lembrando que os Correios têm previsão constitucional. E mesmo se não desse lucro, o governo deveria manter os Correios nesses pequenos municípios. Isso é um ponto que eu queria destacar com você. Eu queria que você detalhasse um pouco mais no próximo bloco, Suzy, inclusive você explicando, porque eu tenho assistido e ouvido algumas entrevistas que você tem dado e você tem falado a respeito desse projeto de lei que foi apreciado pela Câmara dos Deputados, que ele é inconstitucional. Então, o Senado, que é uma casa que revisa os votos da Câmara, precisa atentar para essa informação, né? Mas eu queria que você falasse a respeito disso após o intervalo, quando nós vamos continuar a conversa aqui no Gazeta Entrevista com Suzy Cristine, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios aqui no Acre.